Bom dia. Estamos aqui, né, para mais um portal aí, uma coluna de saúde com protagonismo. E que lindo ver um evento, né, tão forte e acontecendo hoje, apesar dessa chuva, tá todo mundo lá, eh, né, em movimento. E a minha pauta de hoje é sobre o estresse. Geralmente, no final do ano, as pessoas tendem a ficar mais estressadas, seja porque tinham metas, coisas para concluir até o final do ano, ou até porque vão começar essas festas de final de ano, muita confraternização, algumas nem tão agradáveis. Mas a questão é que esse estresse de 2022 ainda está um pouco enriquecido, né, e com muitas variáveis ainda, né, com uma Copa do Mundo em pleno novembro, dezembro, com as preparações para o Natal, as eleições e essas conturbadas, esses pós-eleição. Então, até o estresse de 2000 já era a minha pauta do final do ano, conversar sobre o estresse, ele é algo bom ou ruim, e esse ano, assim, a gente tem muitas fontes de estresse a mais para administrar. A questão é que a gente usa no nosso jargão a palavra estresse quase sempre como algo ruim, negativo, que talvez não devesse nem fazer parte da nossa vida, que a gente faz escolhas fugindo do estresse. Garanto que se cada um for sincero consigo, sabe que muitas coisas a gente escolhe sabendo que terá estresse, mas às vezes até ficar parado ou sem fazer nada é bem estressante. Então o estresse ele permeia sim o nosso cotidiano, né? E ele não é algo ruim. A gente tem estresse de origem emocional, estresse promovido, né, por origem física, quando eu faço muito exercício, é um estresse no músculo, e o músculo só vai ganhar força e um bom controle motor se ele for estressado muscularmente. A questão é que eu não posso estressar demais, por exemplo, um músculo, porque eu vou lesioná-lo, né, eu vou machucar e vou perder função. Então, o estresse ele tem essa característica de me promover movimento até certo ponto e depois eu posso romper, ter uma ruptura, né? E não funcionar mais. Agora, o que é interessante também no estresse, para quem estuda a dor, né? Que vem comigo há algumas décadas, é que quando a gente estuda a dor, o estresse ele é descrito na literatura científica como ele pode ser um indutor, quer dizer, que ele induz, ele promove a analgesia. A analgesia é a característica de tirar a dor. Então, um remédio analgésico, ele tira a nossa percepção da dor. E o estresse, ele tem essa propriedade. E isso foi investigado e ele ganha essa propriedade do estresse como indutor da analgesia, porque estudos, principalmente observando situações de guerra, né, conflitos, as pessoas verificava-se, né, verifica-se até hoje que um soldado ou alguém que está num campo de batalha, quando ele sai para ser tratado, digamos, ele sofreu uma amputação, ele perdeu um pedaço de uma perna, e você compara com uma pessoa que estava em casa ou num abrigo e a sua casa, o seu abrigo foi bombardeado e ela também perdeu um pedaço da perna, o grau de morfina, né, de um remédio potente para tirar a dor, que a pessoa que estava em casa precisa, é muito maior, e fazendo análises estatísticas, ele é significativamente maior do que do soldado, da pessoa que estava na linha de frente. A questão é, os dois têm estresse. Não tem como dizer que nenhum dos dois estava tranquilo. Acontece que um estava escondidinho, quietinho, com o seu estresse, mas acordando alguns mecanismos dentro de si, que assim, eu estou protegida. Então, talvez dê certo o meu esconderijo no abrigo. Não deu certo. Fui pega de surpresa, né? E a dose que a pessoa precisa para ter analgesia é muito alta, porque o corpo dela não colocou em prática esses recursos para essa analgesia. A pessoa que estava lá na linha de frente, no campo de batalha, ela já sabia que ela era alvo. E o corpo dela, ele fez várias concessões mesmo. O nosso cérebro e o nosso corpo, como um todo, ele trabalha em uma harmonia para dizer vamos fazer o que a gente tem que fazer e garantir nossa integridade. E a gente precisa ter
estratégia de fuga muito forte. Então, mesmo que esse soldado só quebrasse a perna, ele ia conseguir correr para se abrigar e não ia nem sentir essa dor. Na verdade, nós, quando a gente está numa situação de estresse agudo, que não é crônica, é uma situação de estresse, é um quadradinho, é um evento, é um momento que eu estou, durante esse curto período de tempo, que é agudo, eu tenho habilidades no meu cérebro para me fazer não sentir a dor naquele momento. Então, quando o soldado ali, né, ele perdeu a perna e voltou para ser cuidado, acolhido e tratado, ele precisou de menos morfina do que a pessoa que estava em casa e foi pega de surpresa. Mas não quer dizer que a dor de um é menor que o outro. E não quer dizer que o estresse é o remédio para analgesia. Então, eu gosto de conversar sobre isso e de dizer assim, ó, o estresse, ele é um motor, ele ajuda a gente num curto pedaço de tempo. Depois que a pessoa está no momento, no ambiente acolhida e ela pode sentir, o cérebro diz, você pode sentir sua dor sim, porque agora a sua vida não está mais em jogo como ela estava em jogo e dependendo do seu movimento na linha de frente. Então, depois que acalma esse estresse, a pessoa vai sentir a dor dela sim e alta e vai precisar de medicação forte. Então, às vezes as pessoas falam assim, né? Fazendo uma outra analogia de estresse, mas indo para a criança. A criança só chora quando vê a mãe ou quando vê o pai. Na realidade, se ela está numa situação em que ela está com dor e ela tem que fazer movimentos para se proteger, para ir para um lugar seguro, enquanto ela não chega naquele lugar seguro, o cérebrozinho dela está cheio de estratégias para dizer, antes da gente desabar em choro, que é o que a gente quer fazer, a gente vai achar um lugar seguro. Porque se eu desabar em choro no meio da rua, ao ser atropelada, ou quando um carro vem, eu não tenho como sair. Então, a gente tem essa habilidade no cérebro que nos protege. Só que ela não é uma estratégia para mim gerenciar a minha dor, porque ela é só um filtro de proteção. E quando, então, isso assim, é saber que existe para a gente não julgar a dor do outro, tá? Saber que às vezes a situação, só por ser altamente estressante, ela tem um poder de analgesia momentâneo. Ela não é um poder de analgesia que cura, ela é só que protege por um curto período de tempo. Ao contrário de quem vive sob situação de estresse. Quando a pessoa vive em situação de estresse por muitos anos, muito tempo, o estresse não tem mais esse poder de analgesia. Ele gastou todos esses mecanismos e a pessoa fica mais sensível a qualquer dor. Então, o estresse agudo numa janelinha, ele tem um poder de analgesia. Agora, o estresse crônico, ele perdeu essa conversa com o cérebro e com os mecanismos de proteção. A pessoa não os tem mais. É um feedback negativo que a gente fala. Antes era um feedback positivo. Tinha estresse, ele era positivo porque ele consegue acordar um monte de mecanismo, uma cadeia química que protege. Quando a gente vive com estresse, sobre estresse muito tempo, é muito difícil. A gente não tem mais, ele é negativo, ele não consegue mais ativar essa cadeia química. Então é muito difícil sair dele e a gente precisa de ajuda externa. Né? Fazendo uma analogia agora com o evento que antecedeu aqui a minha coluna, né? A questão da violência contra a mulher. Às vezes esse estresse em que elas vivem sobre uma situação de violência, ele não é mais gatilho para mudança como ele é para alguém que viveu uma situação de estresse e naquele momento conseguiu agir. Então, o cérebro da gente funciona diferente quando ele está constantemente em uma situação de estresse ou quando ele está num evento estressante. Tá? E o cérebro aprende e se adapta. E quando a gente vai fazer um tratamento, a gente tem que considerar essas diferenças da questão aguda para a questão crônica, né? O agudo é uma caixinha, é um evento, é um momento. E o crônico é algo que está perdurando no tempo. Então, essa é a nossa reflexão de hoje sobre o estresse como nosso amigo ou inimigo. Na realidade, a amizade com ele está muito mais relacionada ao tempo que ele dura, né? E os riscos que a gente corre quando a gente não consegue mudar a situação de estresse constante em que a gente está submetido. Então, você que está só no meio do estresse ali, foge dele, toma as ações para conseguir sair do ambiente de risco e fazer essa mudança o quanto antes é melhor. Até semana que vem.
Boa semana para todos.